Tudo certo? Ah, legal, Samara, legal. Obrigado, Sabrina. Legal, o Gabriel também confirmou. Muito bem. Vamos então começar nosso bate-papo? Vamos lá? Muito bem, gente. Conforme o nosso Moodle que não abriu hoje, né, e nos deixou na mão, não consegui logar ali, então provavelmente vocês vão ter presença coletiva, tá? Porque eu não consigo logar lá para acessar a chamada, mas de qualquer forma, a gente tentou contornar esse problema diretamente com o representante, que é o Gabriel Maruti, e ele já passou o link para vocês, por isso que todos estão aqui. Então, temos aí uma primeira vitória no dia e conseguir trocar essa ideia com vocês. Vamos falar sobre lavagem de capitais, lavagem de bens, direitos e valores, tá bom? Lavagem de bens, direitos e valores, só que nós faremos isso na prática. Para que a classe inteira possa entender o que vem a ser aí essa lavagem, tá? Porque nem todo mundo trabalha com criminal, nem todo mundo já teve contato com a prática da lavagem, e ela não é recente, tá, gente? Não é recente. Isso é muito velho. Isso nos remonta aí a belíssima Chicago, que não era tão bela na época, de 1920, em que nós tínhamos lá a máfia do Al Capone decidindo vender bebida alcoólica no mercado paralelo, já que era proibido vender bebida alcoólica e tomar bebida alcoólica, era a lei seca de Chicago, é proibido o álcool, né? Claro que se proibiu o álcool, você imagina quanta gente vai ganhar vendendo por fora. É que nem droga, tá? Então imagina se proibir cerveja no Brasil. Será que vai ter um mercado paralelo? Só na classe aqui eu conheço uns 10 que fazem artesanal, tá? Então, era o que acontecia na época. Faziam a bebida escondida, tá? E aí os caras faziam distribuição, capilarizavam a distribuição, vinha do Canadá. É uma loucura. E conseguiram aí, a máfia conseguiu muito dinheiro, muito mesmo. Pra época era muito dinheiro, tá? Vendendo bebida alcoólica. E aí surgiu um problema. O que nós vamos fazer com esses caminhões de dinheiro, de dólares que estão aqui escondidos? Chamam muito a atenção. Não dá para eu pagar a conta de gás de 6 dólares todo mês, porque isso aqui não vai acabar nunca e vai ficar aí chamando a atenção. Que você não ganha caminhões de dinheiro, tá? Então, os caras tiveram que dar um jeito de esconder aquela grana. Só que, ao contrário do Pablo Escobar, que cavava um buraco no quintal para esconder o dinheiro, o Al Capone ele pensou o seguinte: eu vou tentar colocar essa grana no mercado. Para isso, eu preciso de uma boa desculpa para mostrar que eu ganhei esse dinheiro honestamente. Eu preciso de uma boa justificativa, de uma boa resposta para dar, se alguém perguntar, como eu fiquei rico. Eu não quero responder com o crime. Eu quero responder honestamente, mesmo não sendo. E para que eu possa mentir para toda a sociedade e categoricamente afirmar com provas que eu ganhei honestamente, eu tenho de ter uma fonte de receita lícita, honesta, registrada, bonitinha. É aí que o cara tem a ideia de instalar lavanderias na cidade de Chicago. Lavanderia norte-americana de filme. Você entra, põe um quarto, que é uma moedinha de 25 cents, põe sua roupa, lava sua roupa e leva embora. Todo mundo ia lá, enchia de moeda aquelas máquinas. Em diversos locais da cidade ele abriu as suas lavanderias. E aí ele pegava o dinheiro que vinha da bebida alcoólica e colocava no caixa dessas empresas chamadas laundries.
Aí que surge a expressão money laundries, tá bom? As lavanderias de dinheiro. E claro que utilizou-se essa expressão para trabalharmos esse tema, porque lavar dinheiro, que é o nome da lei, nada mais é do que tentar dar uma aparência de licitude para uma grana obtida ilicitamente. Eu ganho no submundo e saco meus dividendos como um empresário de sucesso. Essa é a lógica da lavagem. Perfeito? Muito bem. Na prática, pessoal, como você acha que a lavagem de dinheiro acontece? Será que nós temos a lavagem de dinheiro como na época do chefão da máfia? Será que é assim até hoje? Né? Então vamos fazer aqui uma representação. Vou pegar aqui uma tela branca, tá? Um esquema de lavagem. Vou pegar um esquema de lavagem. Muito bem. Imagine o seguinte, que você é um traficante de drogas. Você vende cocaína. E você consegue, vou usar todos os valores que eu vou pegar aqui, eu vou usar de processos reais, tá? Processos criminais reais. Que a gente ou teve contato, ou fez consultoria, ou teve atuação, tá bom? Vamos supor que o traficante de drogas ganhe por semana 250 mil limpo, tá? De lucro. Então tá, 250k a semana. Isso é muito dinheiro para você utilizar para pagar as contas do mês. E também chama, como eu disse para vocês, chama muita atenção você ter muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro guardado chama mais atenção ainda para outras pessoas irem até lá, matarem você e pegarem a sua grana. Então, o que era feito com esse dinheiro? O que eu vou mostrar aqui para vocês são 3 exemplos concretos do que era feito com esse dinheiro. E eu quero que vocês me respondam se cada um desses exemplos pode ser considerado lavagem. Primeiro, o sujeito adorava carros antigos. Então ele usava o dinheiro para comprar carros antigos em feira de automóvel e guardava nas suas garagens do interior de São Paulo. Vários galpões com carros importados e antigos. Segunda grande saída que ele tinha era para corrupção. Ele usava muito dinheiro para comprar o silêncio da polícia. Terceiro, ele investia em ações por meio de uma empresa laranja, que era laranja apenas neste momento, mas era regularmente constituída e desempenhava sim uma atividade. Quarto, ele injetava boa parte desse dinheiro em uma das suas empresas. Em uma das suas empresas do ramo das diversões. Vamos colocar assim para não vazar nada para ninguém. É só a título de ensinamento. Muito bem. Tenho carros antigos comprados na garagem. Tenho corrupção. Tenho valores mobiliários e tenho
empresa de diversão. Pergunto a vocês: ele está lavando dinheiro ou ele está tentando lavar em alguma dessas situações? Essa é uma pergunta importante, porque muita gente confunde, e esse é o principal objetivo aqui da aula de hoje, muita gente confunde o famoso mero exaurimento da ocultação da lavagem. Lembra que, inicialmente, o sujeito conseguiu esses valores como traficante de droga. Então, estamos lá no 33 da Lei 11.343 de 2006. Tem lá 18 verbos à escolha. Esses recursos tinham ou tiveram essas destinações. Em qual deles você pode dizer que há um dolo de ocultar a origem ilícita dos recursos? Porque eu preciso de um dolo. Dolo de ocultar a origem ilícita dos recursos. Aqui, deixa eu pegar aqui. O sujeito compra o carro e deixa o carro parado. Então o cara vai lá, compra o carrinho dele, compra lá um Maveco, um Maverick lilás, todo lindão, né? E deixa parado. Paga, claro, em espécie para o proprietário, transporta e guarda. O fato aqui de nós não conseguirmos externamente enxergar esse carro que está guardado numa garagem, pode ser considerado lavagem? Não. Não pode. Por que não pode? Porque pensa sempre assim, qual é a justificativa que esse traficante pode dar para a aquisição desses carros? Em outras palavras, você usou qual dinheiro para comprar esse carro? Dinheiro vindo de onde? Da loteria, do empréstimo para um parente, ganhou de presente ou foi trabalhando? Ou nenhum desses foi com a grana do crime? Se ele não conseguir, olha agora como é a lei de lavagem, a lei das organizações criminosas. Se ele não conseguir justificar a origem dos recursos utilizados para comprar esse carro, ele perde esse carro. E ele perde esse carro porque esse carro é visto pelo Estado como proveito da infração. Produto é o que você consegue diretamente com o crime. O que você compra depois é o proveito da infração. Como eu não estou preocupado com a mentira para justificar a origem, eu não estou lavando. É um mero exaurimento. O criminoso pratica crime para comprar as coisas que ele tem vontade de ter.
Então o cara vende droga para ter tênis, para ter carro importado, para ter apartamento, para ter jet ski, para ter iate. Ele vai fazendo dele. Tem traficante aí que comprou até ilha. Tá tentando entrar para a política porque o dinheiro ele já tem, agora ele quer o poder. Então, se você não se preocupa em justificar a origem daquele bem de forma lícita, você não constrói uma narrativa para mostrar que aquele carro foi comprado honestamente, você não está lavando. Você praticou um mero exaurimento e a ocultação aqui é do proveito do crime. Perfeito? Muito bem. Corrupção. Corrupção. Vamos lá. Se aqui o sujeito pega a grana suja, porca, conspurcada do crime e injeta diretamente em espécie na mão do Estado, ele está preocupado em justificar uma origem lícita dos seus recursos? É óbvio que não. Aqui a gente está brincando de 317 para o agente público, 333 para o privado. Corrupção ativa e corrupção passiva. Então aqui não há uma preocupação em escamotear, esconder a origem ilícita desses recursos. Muito pelo contrário. Como, cara, todos eles sabem da origem ilícita, é que rolam por fora, que rola uma corrupção. Então, por enquanto, nada de lavagem. E o crime comendo solto. Terceiro, agora eu começo a identificar uma preocupação com a ocultação. Começo a identificar uma preocupação com a ocultação. Quando eu falo na compra de ações. Muito bem. Eu tenho lá papéis, né? Papéis, valores nominativos de uma empresa em que nós, no mercado de balcões, né? No mercado de balcão, nós compramos e vendemos. Compra na baixa, vende compra na menor baixa possível, vende na maior alta possível, sempre no plano hipotético, arriscando para ter ganhos altos e rápidos. O risco é maior. Se a empresa quebrar e morrer, você afunda com ela, com aqueles papéis. Se ela não falir, pelo contrário, ela ganhar força e se valorizar, você vende e ganhou uma grana. Então é um joguinho de ações. Se, olha o que eu vou falar agora, se esse traficante de drogas se cadastrasse num site de corretagem e comprasse as ações em nome próprio, ele estaria aqui não se preocupando com a ocultação da origem ilícita desses recursos. Mas, como ele está covardemente se escondendo atrás da empresa laranja, ele está preocupado sim em esconder a origem ilícita desses bens. Ele injeta dinheiro na empresa e a empresa ela tem o seu faturamento. Desse faturamento é que ela investe em ações. Então, quem recebe o dinheiro para aplicar, a empresa que faz a corretagem, ela entende que esse dinheiro é limpo, porque vem do faturamento de uma empresa que existe, é conhecida e é perfeitamente compatível o valor utilizado para comprar ações
com seu balanço patrimonial, que tem um lucro gigantesco e um dividendo maravilhoso. Então aqui sim eu começo a ter um exemplo concreto de ocultação, que é a primeira fase da lavagem. Estamos ocultando. Muito bem. Agora vamos para essa. Uma coisa é manter o seu negócio. E aí vem a corrupção. Porque a droga se vende, infelizmente. Outra coisa são os caprichos de quem faz isso. Carros antigos. Terceiro, diversificar as suas fases de ocultação. Se eu tenho uma empresa laranja acima de qualquer suspeita, eu posso diversificar não apenas com ações como era exemplo concreto, mas também com outras situações, como por exemplo, o carro antigo. Se eu comprar os carros antigos por meio da empresa laranja, pode parecer que eu comprei de forma honesta. Mas aqui não havia essa preocupação no exemplo concreto em esconder esses carros, porque eles ficariam escondidos nos galpões. E a pessoa gostava de ir comprar pessoalmente. A pessoa pagava em dinheiro e dizia: eu não preciso nem que transfira o documento, ele vai ficar trancado lá no meu galpão, para onde ele levava os vendedores. E as pessoas apaixonadas por carros antigos chegavam naquele verdadeiro museu de relíquias e, pela quantidade de veículos, jamais desconfiavam que o sujeito não era um multimilionário excêntrico que não queria simplesmente aparecer. Muito bem. Então, no caso das ações da empresa laranja, sim, havia uma preocupação em esconder a origem ilícita, por isso que se utilizava da empresa laranja, como bem colocou o Eduardo aí. Perfeito? Muito bem. A Luísa também identificou que aqui podemos ter, depende do dolo, depende do bem jurídico atingido, e tem muita coisa. Temos aí de falar na parte teórica da lei, tá bom? Muito bem. E agora nessa final aqui, era uma empresa de diversões. Empresa de diversões é ótimo, né? E essa empresa de diversões aí sim, pegava todo o restante, o que sobrava por semana, após o capricho da compra em dinheiro dos carros antigos. A corrupção lá, 30 mil, 50 mil por semana para dividir. As ações de empresas em São Paulo, em Nova York. Essa empresa de diversão pegava todo o restante, que era muito, tá? É uma empresa de diversões que tem na sua entrada uma catraca, tá? E o cara colocava no caixa valores altíssimos de todo o resto e falava: muita gente veio no meu parquinho para se divertir, e passava a madrugada inteira girando catraca com o seu contador numérico de pessoas que entraram, tá? Então havia ali uma preocupação muito detalhista em ocultar a origem ilícita da grana do tráfico, utilizando o parque. Então sim, também aqui nós temos a lavagem. O negócio só foi aberto para esconder valores. Perfeito? Tranquilos? Muito bem. Aí você imagina se você ganha 250 mil por semana
vezes 4 semanas do mês, você ganha 1 milhão por mês. Você ganha 12 milhões por ano. Em 5 anos você tem 60 milhões. Só com isso. Sem diversificar suas aplicações. Tá bom? Então, é por isso que muita gente brinca disso, coloca o seu pescoço na guilhotina e fala, vou tentar a sorte, já não tenho nada, tá? Por quê? Porque dá um retorno financeiro, assim, razoável. Claro que sabemos que é um caminho sem volta para esmagadora maioria. Quando eu falo caminho sem volta, ou é prisão por muito tempo, aquela vida infernal, horrível, suja, ou é morte. Então tem outro jeito. Mais 5 morreram, mais 40 morreram, mais 8 morreram, e vai pegar a estatística criminal do ano aí, quantos traficantes de droga morreram, você percebe que está num país de execução sumária, tá? Então, existe uma guerra paralela entre a polícia e os traficantes, que estão um pouquinho além dos limites do direito. A ideia muitas vezes não é trazer esses caras para cá. A ideia é como fomos recebidos com uma rajada de fuzil, descer uma bala no cara, eu quero que se dane. Um a menos, tá? Problema é que quem atua na área, você acaba infelizmente percebendo que a linha de frente deste confronto são jovens, molecada, tá? Dá um fuzil pro moleque e bota ele lá. E fica nisso, tá? Morreu um, vem outro. Morreu um, vem outro. Tem fila de espera para pegar vaga de iniciação. Uma tristeza. Por quê? Para ter tênis, para ter moto, para ter iPhone. Para não ter dívida, para ter boleto em dia, para ter um bom plano de saúde, para poder dar uma casa para minha mãe e vai embora. Tá? Mas aqui a aula seria de criminologia. A ideia não é essa. Não estamos falando desses meninos que colocam seu pescoço ali para ganhar 1.000, 2.000 por semana. Não estamos falando deles, tá? Estamos falando deste tipo de cara que nem no topo da pirâmide está, hein? Esse cara que ganha 250 mil por semana, ele é empregado de gente importante. É que ele é um bom gestor dessa bagaça toda e faz girar, tá? Temos inclusive investimentos. Ao invés de investir em ações, investe no tráfico. E o retorno, a porcentagem de retorno da grana desses financiadores é maior do que aqui, tá? Muito bem. Compreendida aqui este exemplo, o que eu posso falar para você é que esse exemplo concreto, ele é uma forma arcaica, quase um clássico de lavar dinheiro. Não se lava mais dinheiro dessa forma bobinha, ingênua e de fácil percepção. Hoje nós temos situações extremamente complexas perto desse traficantezinho aqui da Zona Sul de São Paulo, tá? Temos situações bem mais delicadas, complexas, uma rede de circunstâncias e fatos para efetivamente buscar a ocultação, com muito mais preocupação em não ser pego do que isso. Isso aqui, o nível de arrogância dessas lavagens é muito grande. O povo não se expõe dessa forma, tá? Você pega aí uma ação penal 470, você tem lá o tal do mensalão, ou o petrolão, né, que chamaram de petrolão ali, as descobertas da Lava Jato. O povo que tinha sangue no olho falou, vou pegar todo mundo não importa como. E o não importa como gera as nulidades, as prescrições, a perda de uma chance de conseguir algumas condenações, repatriação de ativos e por aí vai, tá? Muito bem. Então, o que a gente vai falar a partir de agora? Eu vou mostrar para vocês
como funcionou o esquema da Lava Jato, para ver se vocês, olhando para o esquema da Lava Jato, identificam de que forma o dinheiro era lavado. Vamos lá? Bora lá? Então, vamos sair agora desse slide bonitinho, né? Isso é quase um quadro de um museu de lavagem de dinheiro, tá? E vamos agora para algo mais interessante, mais engenhoso sob o ponto de vista didático. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá. Voltar aqui para a lavagem, colocar uma tela branca e vamos colocar aqui como funcionava o esquema criminoso da Lava Jato. Vamos lá. Muito bem. Só para que vocês entendam, a ideia era montar aqui um esquema de organização criminosa em que nós tínhamos um topo de pirâmide com pessoas tomando decisões e seus subalternos obedecendo essa pessoa. E na verdade não era bem assim. Não era bem assim. Não havia o rei do crime com charuto na boca e terno branco, batendo o cajado no chão, falando faça isso, não faça isso. Não. Havia ali um esforço coletivo para sangrar dinheiro público e rachar com a turminha, com a galera. Então a ideia era um ganha-ganha geral, de forma escondida. De forma escondida. Vamos lá então, ao invés de colocar em forma de pirâmide, que na minha opinião, humilde opinião, não era assim que acontecia, tá? Não vou colocar a coisa como eu enxergo, depois de tantos anos estudando isso, mas é só uma opinião estrutural, perfeito? Muito bem. Então nós tínhamos um núcleo político, nós tínhamos um núcleo empresarial, esse núcleo político, ele possuía as pessoas que indicavam nomes de diretores da Petrobras, tá? Claro, pessoas escolhidas a dedo para o esquema dar certo. E o núcleo político também contava aqui com partidos que recebiam em seu fundo partidário doações, depois que o esquema rolava. Muito bem. No núcleo empresarial, nós temos, claro, a Petrobras, tá? Por isso que o povo adora chamar de petrolão, né? E nós tínhamos as construtoras. Então tem lá 4 gigantes da construção nacional unidas, todos unidos, todos com o mesmo propósito. Qual era este propósito de todos eles? Um deles, né, era ficar cada vez mais rico às custas de dinheiro público, ou seja, às nossas custas. Vamos lá. Como que eles desenharam esse esquema? Políticos que tinham a caneta na mão indicavam diretores da Petrobras. Essa empresa, Petrobras,
que tem e é recheada de dinheiro público, ela abria licitações para a construção de plataformas de petróleo no meio do oceano. Eu te pergunto, se você abriu uma construtora com muito esforço, com muito suor, para fazer prédio residencial, já é difícil conseguir fazer a coisa acontecer num prazo razoável para se colocar no mercado com qualidade. Você toma de processo por atraso de entrega, já não vale a pena o negócio. Dificílimo, tá? Agora imagina se você tem funcionário e equipamento para construir uma plataforma de petróleo no meio do oceano. Você tem isso? Claro que não. Quase ninguém tem. Quem tem são as grandes. Então, só aí, só pelo nível do edital aberto, só podem brincar quem tem condições técnicas de fazê-lo. E aí, você descobre quem são e você troca uma ideia com essa galera e diz: podemos utilizar as empresas de vocês, podemos, utilizar as empresas de vocês para sangrar os cofres públicos e a gente fica todo mundo mais rico e se perpetua no poder? Vocês topam? Vamos brincar disso? É impossível alguém descobrir, porque ninguém sabe quanto custa para construir uma bagaça dessa. E quem sabe está no jogo. Tudo bem. Aí temos lá 4 construtoras gigantescas que toparam fingir participar de licitações superfaturadas. Cada licitação aberta, um deles ganhava, porque já estava tudo combinado nos seus respectivos jantares. Muito bem. Dessas licitações fraudulentas, ou seja, para construir uma plataforma de petróleo no oceano, você, para deixá-la pronta e entregue, você teria de gastar aí em torno de 700 milhões. Para ficar bonitinha, perfurar direitinho, aquela bagaça toda. Pronto. O edital de licitação e as empresas que venciam a licitação com os envelopes de menor preço, que técnica todos têm, levava por 1 bi e 100, 1 bi e 300, dependendo do local. Então eu tenho aqui muitos milhões só nessa brincadeira. Esse ágio ilícito, essa propina, essa diferença entre o que eles gastavam para entregar e quanto efetivamente custava, esses milhões, eles eram distribuídos. Um pouquinho para vocês que toparam brincar. Faça o caixa 2 aí da Odebrecht. Um pouquinho para os diretores da Petrobras que aceitaram brincar e ficar quieto. Muito para os fundos dos partidos que toparam brincar. E claro, prêmios de consolação para quem está na cadeira e indica. Era isso. Para alguns, isso é fazer política. Para outros, isso é uma safadeza. Por quê? Porque estes milhões do superfaturamento da licitação é de dinheiro das pessoas, que poderia ser utilizado, ter outras destinações na LDO, como, por exemplo, saúde e educação. Só para dar exemplos banais, básicos. Muito bem. Aí eu pergunto, olhando para cá, olhando para esse esquema,
nós ainda temos de incluir duas figuras, os chamados doleiros Por quê? Porque a propina aqui ela não era em real, o povo é chique, né? Então tá aí os doleiros e a turma da lavagem. Porque nós não estamos diante de um cenário de autolavagem, em que o próprio criminoso oculta a origem ilícita do seu patrimônio. Hoje em dia existem, entre aspas, profissionais de lavagem. Profissionais de lavagem, pessoal, são pessoas que só trabalham pensando em como esconder o dinheiro criminoso dos seus clientes. E claro que isso utiliza, em 100% dos casos, determinados países que não têm acordo de cooperação internacional com o Brasil. O Brasil falou, o país, você pode, por favor, me informar se esse CPF tem conta aí? Se esse passaporte tem conta aí? Se esse nome tem conta aí? Grande silêncio. Eu não assinei um tratado de cooperação com seu país. Não tenho obrigação de te responder. Pronto. Está criado um paraíso fiscal em que as pessoas podem colocar os seus recursos sem que perguntem a origem desses recursos e sem serem incomodados por ordens judiciais de paizinhos periféricos tentando descobrir a verdade. Muito bem. Primeira fase de lavagem é esconder. Esconder. Vou esconder os meus recursos. Como, por exemplo, vamos financiar uma obra caríssima em um país X, em forma de investimento internacional. Financio e recebo algo em troca por fora, naquele país que não vai responder aos ofícios brasileiros, que vai dar uma banana para o Ministério Público Federal quando tentar trocar ideia com os caras. E aí, esse dinheiro que consegue efetivamente ser escondido por volta do globo, por razões políticas, econômicas, financeiras, etc., esse dinheiro ele passa a ficar longe. E aí, as pessoas desenvolvem ideias para que esses recursos voltem para cá ou para outros países onde o criminoso ou os criminosos querem usufruir. Quero comprar um apartamento em Paris por 41 milhões de euros. Quero, é. Quero ter um apartamento em Boston por 30 milhões de dólares. E vai indo. E aí essa pessoa, para fazer essa aquisição, normalmente não se expõe. Normalmente não vai até lá e falar, quero comprar, vou te dar um cheque. Não. Você contrata corretores imobiliários personalíssimos de gente rica. E esse cara vai lá, tira foto da casa inteira, vê se o gosto bate com o gosto do dono, tá? E a transação é feita por procuração. Ninguém nunca vê quem comprou. Não tem contato. Uma coisa muito discreta, muito sigilosa. E a justificativa é sempre a mesma. A pessoa não quer ser incomodada, tem medo do sequestro, por exemplo, tá? Então, com isso, você vai tendo aí uma forma de esconder a origem desses recursos. Claro, olhando para cá, se você é dono de uma empresa dessa magnitude, as pessoas esperam que você tenha dinheiro. Óbvio.
Se você é diretor de uma das principais empresas do mundo, as pessoas esperam que você tenha posses e seja rico. Se você trabalha com partidos políticos, as pessoas esperam que você tenha bens. Claro, só para vocês terem uma ideia, o fundo partidário da LDO, que foi vetado, estava em 6 bi. Você pega 6 bilhões e divide para essa galera. E quem está em altos cargos do poder também espera-se que tenha bens e que guarde dinheiro, já que o Estado paga tudo pro cara, casa, comida, etc. Muito bem. Quem faz a corrida, a logística, a capilarização, a distribuição é essa turma aqui de baixo. Ó. Quem faz o corre-corre para levar propina de um lado para o outro é essa turma. Foi essa turma. Estamos falando de um caso concreto. Muito bem. Aí, um desses doleiros acaba aparecendo numa investigação de posto de gasolina e decide falar. É aí que a coisa vaza, tá? Então, quando dizem por aí para vocês, qual a melhor forma de você lavar dinheiro? Na verdade, eles estão perguntando para você qual é a melhor estratégia para dar uma aparência de licitude para um dinheiro sujo, de ocultar que a primeira fase da lavagem a origem ilícita de determinados recursos. Então percebam que, seja de uma forma direta, vendi cocaína da esquina, peguei meu dinheirinho e tento fazer alguma coisa acontecer. Se eu simplesmente compro algo com o dinheiro do crime, eu não estou lavando nada. Essa é a lição dessa aula. Se eu roubo um banco e compro uma moto, eu não estou lavando nada. Por quê? Porque o lavador de dinheiro, a preocupação dele é: eu quero que as pessoas, quando vierem me perguntar e investigar de onde eu consegui dinheiro para comprar moto, carro, eu tenha como dar uma resposta lícita. Isso é lavar. É tentar montar uma historinha mentirosa para justificar o fato de eu ser rico e eu poder comprar essas coisas. Se eu diretamente compro, eu não estou escondendo nada de ninguém. A hora que quebrarem meu sigilo, eu falo assim: cadê tua grana, cara? Você ganha 3 mil por mês e comprou uma ilha. Qual que é a mágica? Ou seja, de onde vem? Bom, muito bem. Vamos então deixar por aqui essa nossa conversa sobre a prática da lavagem, desde uma lavagem infantil, quase, né, lúdica, até uma lavagem mais complexa, envolvendo necessariamente outros países sem acordo de cooperação com o Brasil, e o retorno desse dinheiro para cá em forma de fundos de investimento, empresas, países. Quanto mais camadas tiver essa estratificação, esse layering, né, mais difícil é de correr atrás do rastro da grana em diferentes locais com diferentes soberanias. Então, essa é a lógica da lavagem hoje. Utilizar espaços de não cooperação, transações digitais instantâneas, milhares delas, para depois o retorno para cá em forma de investimentos estrangeiros. Pronto, você conseguiu pelo menos dar bastante trabalho para correrem atrás dessa grana. Perfeito? Muito bem. Então, sobre essa aula de prática, eram esses os conteúdos que eu queria passar para vocês hoje. Daí, na sequência, para quem faz penal econômico parte especial, teremos aí uma aula teórica para encaixar nessas práticas para quem faz as duas todos os detalhes e as etapas da lavagem de uma forma técnica que você vai precisar para responder, por exemplo, no exame oral do teu concurso, tá? Então a primeira pergunta é: qual é o bem jurídico tutelado na lavagem de capitais? Por quê? Porque tem 1000 ocorrentes, pô, um negócio chato, complicado. Em que geração da lei de lavagem nós estamos? E por aí vai, tá? Tem muita coisa para a gente falar na próxima aula, tá bom? Muito bem, eu vou aqui agora falar os nomes que estão aparecendo para mim
só para que você saiba que eu estou lendo o seu nome, tá bom? Estela Coan, Beatriz Pereira de Oliveira, Renan dos Reis Sanches, Larissa Machado, Bruna de la Mônica, Daniele Sala, Matias, Aloísa Beirico, Eduardo Ferratoni, Bianca Gonçalves Correia, Beatriz Bravo Penariol, Giovana Lise, Júlia Catão Dias, Pietra Vaz, Natália de Lima, Felipe Túlio, Letícia Berel, Lara Schunk, Alex Figueiredo, Gabriela Dianella, Camila Santos, Samara Barros Lourenço, Maria Gabriela Soares Nunes, Camila Garrido, Raquel Silva, Gabriel De Angelis, Denis Romano, Sabrina Dassan, o Eduardo a gente falou, o Gabriel também, a Samara também, Sabrina, Luca Parentoni, Raquel a gente falou, Isabelle Patrão, Estela Mendes, Vitória Guimarães, Heloísa Napoleão, Alexandre Teixeira, Raquel Silva, Gabriel, Heloísa, Gabriel Pessim, Úrsula, Cecília Aires Buzo, Vitor Barbosa Coelho, Amanda Nobres Pereira, Beatriz Alves Dias, Ari Ackerman, Luca Araújo, Aníbal Jorge, Vitória Guimarães, Leonardo Nunes, Fernando Fernandes, Rafaela Frizeiro, Iago Ivo, Luísa Deda, Gabriela Marques Pereira, Henrico Gabriel, Renan Piro, Luísa Berigo falamos. Eu acho que é isso, tá? Muito bem, temos a Yasmin Mustafa aqui no começo também, Mariana Amaral. Acho que falamos todos os nomes aqui, né? Deixa eu ver se faltou alguém. A Fernanda acabou de colocar aqui o nome. O Luca eu falei, Kimberly Oshiro, a Clara, Giovana Oma, Giovana Auricchio, Giovana Boleta. Muito bem, gente. Terminamos então aqui a nossa aula sobre a lavagem e na sequência, para quem faz penal econômico, parte especial, nós teremos uma aula teórica, tá? Vamos ver se o Moodle já voltou, se eu consigo fazer a chamada dessa aula, dessa primeira aula, e consigo colocar o link lá no Moodle, como é de costume. Não dando certo, vamos usar esse plano B, tá? Que eu atrapalho aí o Gabriel com o envio do link direto para que a gente possa conversar. Combinado? Então é isso. Valeu, pessoal. Terminamos aqui a primeira aula. Vamos na sequência, lá para as 9h20, começar a nossa próxima aula. Valeu? Muito bem. Então até já para quem eu vou ver novamente. Quem só faz essa matéria, um abraço, uma boa semana. Não esqueçam de entregar ali a questão do Brumadinho até quarta-feira às 23h59. Quarta-feira às 23h59. Combinado? É isso. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.